Veremos agora a legítima defesa. Olha o que diz o artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Aí vem o artigo 23 e diz: não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 2, em legítima defesa. Repara só, que exige que a agressão ela seja injusta. O que é uma agressão injusta? É uma agressão contrária ao direito. Vamos imaginar que um oficial de justiça foi a uma certa propriedade cumprir um mandado judicial de penhora. Quando ele entrou nessa propriedade, ele foi recebido a tiro. O proprietário dessa propriedade tentou matar, cometeu uma tentativa de homicídio. Eu pergunto a vocês, esse proprietário agiu em legítima defesa? Repare que não. Por que não? Porque apesar de ser uma agressão, essa atitude do oficial de justiça de se dirigir até a sua propriedade para exercer o mandado de penhora, essa é uma agressão, mas não é uma agressão injusta. Não é uma agressão contrária ao direito. Por isso que esta pessoa não terá a seu favor a legítima defesa. Veremos agora os requisitos da legítima defesa. Primeiro deles, existência de agressão atual ou iminente. Então, na legítima defesa, a agressão tem que ser atual ou iminente. O que é uma agressão atual? Aquela agressão que está acontecendo. Ou iminente, que está prestes a acontecer. Repara que não pode ser coisa anterior ou coisa posterior. Legítima defesa, essa agressão injusta, essa agressão contrária ao direito tem que ser atual ou iminente. Segundo requisito, ilicitude da agressão. Repara que o artigo fala agressão injusta. Então, o requisito, ilicitude da agressão. O que é uma agressão ilícita? É uma agressão contrária ao direito. Lembra que o artigo fala agressão injusta. Veremos a outra, proteção a direito próprio ou de terceiro. Então, nessa legítima defesa, a pessoa pode se defender protegendo direito próprio como de terceiros, mesmo que seja um terceiro desconhecido. Isso se trata de o direito penal aqui está protegendo, privilegiando a solidariedade humana. Uso dos meios necessários. Para a legítima defesa, você pode usar os meios necessários. O que é meios necessários? É aquele meio que você dispõe naquele momento. Imagina um sujeito partiu para agredir outra pessoa usando um canivete. Quando ele partiu na direção da pessoa usando um canivete, a única arma que essa pessoa tem, de repente, é uma pistola. Está na cintura, saca dessa pistola e atira nessa pessoa. Não é porque a pessoa veio com um canivete que ele tem que usar uma faca, usar um pedaço. Não, ele pode usar os meios necessários. O meio necessário é qual meio? O meio que ele tem disponível naquele momento. Depois atuação moderada. Olha, a pessoa não pode extrapolar. O Estado permite a legítima defesa porque ele não está presente naquele momento para poder agir, para defender esse cidadão. Então ele pode usar os meios necessários, mas tem que usar de forma moderada, não podendo extrapolar no uso desses meios. Consciência da agressão. Esse é o elemento subjetivo. A pessoa tem consciência que está sofrendo uma agressão injusta. Por isso, ele repele esta agressão. Sempre que se estuda a legítima defesa, vem o termo ofendículo. O que é esse termo ofendículo? Ofendículo é uma legítima defesa pré-ordenada,
Alguém entende como legítima defesa pré-ordenada, outro entende como exercício regular de um direito. Seja um, seja outro, a pessoa agirá, vai ter a seu favor a excludente de ilicitude, entendendo que seja legítima defesa ou que seja um exercício regular do direito. O que são esses ofendicos? Exemplo, são aquelas portão com ponta, tipo uma ponta de lança. A pessoa coloca vidro no muro, coloca um cachorro dentro do quintal, coloca cerca elétrica. Isso são os chamados ofendicos, são uma legítima defesa pré-ordenada ali do seu patrimônio. O que não pode ocorrer é excesso. Ele pode usar esses ofendicos, mas como nós já vimos, tem que ser de forma moderada, porque se tiver excesso, ele irá responder. Veremos agora o excesso. O que é esse excesso? Excesso trata-se da desnecessária intensificação de uma conduta inicialmente legítima. Quer dizer, a conduta do indivíduo no início é legítima. Ele estava repelindo uma agressão injusta, mas ele vai e se excede nessa defesa do seu direito, na defesa do seu bem jurídico. Esse excesso, nós temos ele intencional e não intencional. Então, o que é um excesso intencional? O indivíduo, ele já tem consciência que já cessou aquela agressão. E assim mesmo, ele continua agredindo esta pessoa, de repente até cometendo um crime de homicídio. Então, esse excesso intencional, o indivíduo, ele vai responder por esse excesso. Se ele cometeu um homicídio, ele irá responder por esse homicídio. O que ele poderá ter a seu favor é aquela atenuante lá do artigo 65, inciso 3, letra C. Ou ter, que se fala da influência lá na atenuante. Ou, dependendo da situação, ele tem até uma minorante lá do artigo 121, parágrafo 1º. Ele matou sob domínio de violenta emoção. Vamos a um exemplo para vocês entenderem isso. O indivíduo, um policial vai até uma propriedade para fazer uma intimação. De repente, dono dessa propriedade tem um filho que tem problema mental. Quando esse policial chega nessa propriedade, esse filho desse proprietário que tem problema mental parte em direção ao policial com o machado na mão. Quando ele parte em direção do policial, o policial saca da sua arma e atira, acerta o joelho desse rapaz. Ele cai e esse machado rua longe. Quer dizer, não tem como lhe agredir mais esse policial. E esse policial, assim mesmo, depois de ele ter caído e o machado ter ficado distante dele, ele efetua um outro disparo nesse menino. Então agora, por esse excesso, ele irá responder. Então por isso que ele poderá ter a seu favor aquela atenuante, que de repente ele estava sob influência de violenta emoção, ou poderá ter a seu favor o artigo 121, parágrafo 1º. Ele de repente até matou essa pessoa, matou sob domínio de violenta emoção, logo a injusta provocação da vítima. Então ele poderá ter a seu favor uma das duas, mas irá responder por este excesso. Nós temos também o excesso não intencional. O que é o excesso não intencional? O indivíduo, ele incorre em erro. Já terminou aquela agressão, mas mesmo assim ele continua agredindo esta pessoa, porque está incorrendo em erro. Esse erro pode ser um erro evitável ou um erro inevitável. Quando se tratar de um erro evitável, o que é um erro evitável? É aquele erro que qualquer outra pessoa, com a prudência normal, não cometeria o mesmo erro que esta pessoa cometeu. Então, nessa situação, como nós estamos estudando
homicídio, e esse erro foi um erro não intencional, ele irá responder por homicídio culposo. Por quê? Porque nós sabemos que há a punição do homicídio culposo. Se tratar de outro crime, por exemplo, que não é punido da forma culposa, ele não responde. Então, responderá por esse excesso, mas de forma culposa. Por quê? Não intencional. Não tinha intenção. Ele incorreu num erro evitável. E quando se tratar de um erro inevitável, o que é um erro inevitável? É aquele erro que qualquer pessoa que, se estivesse num lugar deste, cometeria o mesmo erro. É o chamado erro inevitável. Então, nessa situação, a pessoa não responderá pelo excesso. Não importa se esse excesso é doloso ou se é culposo. Ele não responderá.